A tua leitura é de que o ministro Dino, pelas tuas apurações, quis dar recado, quis aplicar, quis fazer o quê com essa decisão de leis, aplicação de leis estrangeiras no Brasil? Eu acho que aí, nesse caso, não precisa de teoria da conspiração também, não. É muito direto, evidentemente é muito direto. Ele já, tratando de Mariana e tratando do problema lá na Inglaterra, em torno da disputa com a Vale, ele já expôs a posição dele e deu uma determinação sobre aplicação de decisões executórias, legislações estrangeiras aqui no território nacional. Evidentemente, essa decisão não esgota o assunto, mas já deixa claro o que o Supremo pensa. E veja, também não é nada de excepcional, porque o que ele disse é o que já está escrito na lei. A questão é, mesmo com essa interpretação de que a lei estrangeira ou um ato executório estrangeiro não pode gerar efeitos aqui para prejudicar, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes ou qualquer outra pessoa, existem procedimentos em torno disso, existe uma necessidade de adequar essa aplicação de legislação sobre companhias ou pessoas que também tenham contatos e relações com os Estados Unidos. Então, ainda eu acho que nós vamos ver um caminhar dessa disputa em torno do governo Trump com o governo brasileiro, usando o ministro Alexandre de Moraes como uma espécie de isca ou de sparring para esse conflito. Mas, para mim, muito claro, o ministro Dino quis mostrar qual é o entendimento dele e de parte do Supremo em relação a isso, e não é algo que venha só dele também, não. A questão apenas, na minha visão, essa decisão ou essa manifestação viria do Supremo mais cedo ou mais tarde, tem um outro processo que trata disso, mas mesmo assim, com decisão do Supremo, nós ainda teríamos um potencial efeito sobre as instituições financeiras brasileiras, com negócios lá nos Estados Unidos, e também outras empresas e outras organizações também que operam por lá e aqui também. Sim. Agora, Regundo, o Estadão, se não me engano, hoje fala em excesso de voluntarismo do ministro Flávio Dino. Está rolando um corporativismo, enfim, mais uma vez o Supremo atuando em áreas que não lhe são... não está na sua jurisprudência, digamos assim, ou é excesso de voluntarismo mesmo? Olha, eu não acho que seja... Tem uma questão que aí eu poderia entender como a crítica ao excesso de voluntarismo. Esse não era um processo, e até também li o editorial do Estadão e o editorial menciona isso. O processo em que o ministro Dino decidiu isso não é sobre este assunto específico, não trata de Magnitsky. Ele, claro, expande a sua decisão, expande o seu texto, já para dar uma manifestação também sobre outros atos executórios. Ele estava tratando de uma coisa específica. Agora, eu não vejo, tirando essa parte, essa questão que não estava no escopo do processo específico, poderia ter esperado uma decisão do ministro Zanin, que trata especificamente aí sim do tema. Tirando isso, eu não vejo como necessariamente corporativismo, porque realmente vai ser necessário que o Supremo, o Judiciário brasileiro como um todo e também o governo brasileiro, pelas suas vias diplomáticas e jurídicas, diga, afinal de contas, quando há uma sanção dessa imposta por um governo estrangeiro, como é que isso se opera? Então, é algo que a gente precisava de resposta, vai precisar de resposta. Para mim, o problema pode ser o timing disso, né? O ministro Zanin, que está com um processo sobre esse assunto, e a gente nem ouve falar desse processo exatamente porque ele está deixando em banho-maria para decidir no melhor momento. Pois não bota uma lenha na fogueira? Pois o que o ministro Dino faz é antecipar isso. Quando antecipa, e nós estamos num momento de conflito, é um ingrediente a mais. E aí, essa escolha de timing, que ele sabe muito bem, porque teve aqui no Congresso Nacional por tanto tempo, essa escolha de timing, às vezes, varia de pessoa para pessoa, varia de juiz para juiz. E aí o ministro Dino toma essa decisão agora, que eu repito, muito provavelmente seria dada pelo Supremo brasileiro em algum momento, e vai ser dada em algum momento. Mas isso, novamente, não vai resolver o problema, porque ainda teremos as instituições brasileiras podendo ser punidas pelas autoridades americanas. Felipe, eu
tenho uma dúvida bem, eu acho básica, assim, que eu queria que tu me ajudasse a explicar, que são os limites da soberania, assim, eu tenho essa questão que é ali, porque o Supremo, claro, está incomodado, assim como o governo brasileiro está, e boa parte da população, com ataques vindos do governo americano à soberania nacional brasileira. Por outro lado, os Estados Unidos tem o seu direito de ter legislações e sanções que se refiram a pessoas que vêm de fora, a estrangeiros. Eu tenho essa dúvida, franca mesmo, eu posso estar dizendo aqui alguma bobagem, mas o quanto pode um colegiado, né, um tribunal brasileiro dizer, olha, as leis não têm serventia para quem é de fora daquele país, as leis americanas. Não sei se eu fui claro na minha pergunta. Não, perfeitamente, perfeitamente. E já há, evidentemente, uma legislação estrangeira. Ela pode até gerar efeitos sobre empresas brasileiras que tenham negócios nesse outro país. Então, quando se fala, não, a lei Magnitsky não vai gerar efeitos aqui. Não, ela gera efeitos sobre empresas que atuam aqui também. Então, claro, tem certo efeito aqui. Agora, existem precedentes, e aí eu estive conversando com Vladimir Aras, que é um procurador da República, professor, e estuda muito esse assunto. E ele explica detalhadamente outros casos ao redor do mundo em que países lidaram com esse conflito, inclusive aprovando leis específicas para dizer em que circunstâncias uma sanção estrangeira pode ser homologada ou aplicada no seu país. E já há casos nesse sentido, há casos recentes, inclusive, de sanções aplicadas pelos Estados Unidos, inclusive a partir da Magnitsky, a membros do Tribunal Penal Internacional, e houve decisões judiciais e legislativas nesses países para dizer como é que isso se aplica aqui, ou esse cidadão vai ser punido mesmo por esse ato de um governo estrangeiro, e o país pode dizer, não, isso aqui não será aplicado no nosso país. Então, sim uma discussão sobre soberania. A gente não tinha lidado com esse problema ainda, né? Nós não tínhamos a aplicação de lei Magnitsky por aqui, felizmente, porque ela tem como alvos violadores de direitos humanos, etc., terroristas, e felizmente a gente não tinha isso aqui. Mas a gente vai ter que lidar. É um debate jurídico que já foi travado em vários países do mundo, na Europa, no próprio... nos Estados Unidos há decisões judiciais sobre pessoas que trabalham, por exemplo, no TPI, no Tribunal Penal Internacional, que falaram, bom, se essa pessoa foi sancionada pela lei Magnitsky, eu trabalho com ela, eu também vou sofrer a sanção, e foi ao Tribunal americano, pediu uma liminar para dizer, olha, eu não posso ser tolhido na minha liberdade por conta de uma aplicação dessa. Mas aí lá, né, Felipe? Isso, então o que pode ser que venha a acontecer aqui o Supremo deu essa decisão do ministro Dino, que precisa ainda de um escopo maior, precisa de estar num processo mais objetivado, mais objetivo em torno desse assunto. O governo americano pode simplesmente dizer, olha, eu vou aplicar a sanção, e o que vai acontecer é que as empresas potencialmente sancionadas vão ter que, aqui no Brasil, agir para homologar essas sanções e pedir uma certa proteção, e também contestar lá nos Estados Unidos, no judiciário americano, a aplicação dessas sanções. Esse ponto eu queria pegar, porque às vezes a gente faz uma jogada para cá e o interesse está um pouquinho mais embaixo, e aí precisa de leitura política. Você falou nas empresas, vou pegar os bancos, né, que foram bastante afetados, tem perdas bilionárias. E aí, PG, os bancos vão ter que reagir. Quer dizer, você leva mais gente para o seu lado. Se eu estou enfrentando o banco, eu estou enfrentando os Estados Unidos, eu, Kelly, sozinha, é uma coisa. Mas daí eu vou lá e digo, olha, PG, os Estados Unidos, olha o que eles estão fazendo contigo. E aí tu vem comigo junto. Que foi um movimento, inclusive, que o governo fez junto com os empresários, no primeiro momento, né? Porque afeta... Aí agora vem os bancos. E daqui a pouco tu leva mais gente pro teu lado. Exatamente. É quase o Zelensky levando os europeus pro encontro com o Trump. Não, tu tem que enfrentar o Flamengo, o Inter vai ter que dar um jeito, levar um pai de santo, não sei, né? Um padre pra tentar chamar mais gente. A torcida faz a rua de fogo. Pode ser que tenha um pouco uma maneira de fazer com que os bancos também se mobilizem contra de enfrentamento aos Estados Unidos? Kelly, eu ouvi isso hoje de 2 ministros do Supremo, inclusive, dizendo, olha, eles também precisam agir.
Eles também precisam ir aos Estados Unidos e aqui internamente também, pelas vias normais, né, de pedido ou de homologação e definição de limites, até para dizer para as autoridades americanas que estão fazendo o que é necessário para o cumprimento das sanções. E aí depois poder discutir lá, sim. E aí contestar no judiciário americano a aplicação dessas sanções aqui no Brasil. O que esses ministros e também algumas pessoas do governo dizem os bancos também não vão poder ficar parados achando que o governo brasileiro vai recuar em absolutamente tudo, colocando em jogo a sua soberania, nas palavras de integrantes do governo, né, simplesmente para que eles não sofram algum tipo de sanção, algum tipo de problema. Então é também um chamado aos bancos e outras empresas, e não são realmente só os bancos, tem tantas outras empresas que também poderiam ser atingidas por isso, mas para que eles também saiam dessa zona de conforto, palavras ou expressão que foi usada exatamente por um ministro supremo. Sair dessa zona de conforto e ter, sim, que assumir uma certa responsabilidade nessa briga, porque a briga não é só do governo brasileiro, né? É de todo mundo que está aqui. Eu queria te ouvir mais, Recondo, justamente junto às fontes que tu tens no Supremo, de qual é a tua sensação do clima entre os ministros diante de todos esses, né, esses problemas que o Brasil vem enfrentando com relação à soberania, com relação a Trump, com relação à Lei Magnitsky. Como é que está o clima entre eles? Eu adoro, eu fala quero saber, divisões, exato, né? Eu quero saber do cafezinho que o Recondo tem, né? Estão fizeram um grupo de zap, né? Enfrentando os Estados Unidos. Eles houve algumas reuniões já há algumas semanas, inclusive com o Jorge Messias, foi ao Supremo Tribunal Federal. A gente vê representantes dos bancos preocupados e também de associações indo ao Supremo para conversar, expor dificuldades ou mesmo preocupações. E, evidentemente, o Supremo não trata esse assunto sem a seriedade devida. O próprio ministro Dino, por mais que possa haver essa crítica, PG, de voluntarismo, como foi feita, evidentemente ele está tentando buscar solução. A gente nem sabe se é o melhor método, se é o melhor time, etc. Mas existe uma preocupação deles também de que essa imposição de sanções possa gerar problemas para as empresas brasileiras, para eles também, como pessoas físicas, para os seus assessores também, porque já foi cogitado isso. Então, há uma certa preocupação, sim, em relação a isso, tanto do ponto de vista institucional, econômico, como pessoal, e isso faz com que os ministros tenham uma tentativa de achar caminhos para isso. E eles sabem, e isso eu ouço, evidentemente, deles, né? Sabem que não adianta fazer lá muita coisa para tentar convencer o presidente Trump a recuar. Não vai ser o Supremo que vai fazer Trump recuar, e sabe que essa briga é muito maior, ela envolve o governo brasileiro, e o Supremo é apenas, nesse caso, uma peça nessa disputa, e claro, instrumentalizado por todo um discurso de direita de que o Supremo estaria perseguindo o presidente Bolsonaro. A agenda de julgamento de Bolsonaro não muda, a perspectiva de condenação também não se altera. Agora, o Supremo já lidou com tantas outras crises, essa é mais uma, né? Acho que o Supremo tem crise absolutamente todo ano e nós vivemos disso, né? Mais um livro, vem aí mais um livro. Eu até queria aproveitar, o Felipe Recondo conhece muito, né, dos bastidores ali do que ocorre na Suprema Corte, e sobre essa união, né, esse espírito de todos juntos, enfim, até que ponto isso se manifesta de maneira concreta, assim, Felipe? E aqueles dois, né, o Nunes Marques e o André Mendonça, costumam ter uma visão bem diferente. E agora o Fux. E o Fux, exato. Eles estão alijados dessa turma majoritária, digamos assim, no Supremo? Eles se sentem mais à parte? Eles são contra? Estão esperando alguma possibilidade, alguma brecha para dar algum tipo de contragolpe? Eu queria que tu falasse sobre o clima disso. Eu acho que tem uma primeira percepção, e eu sei que rádio a gente sempre tem pouco tempo, mas daria para fazer livro mesmo. Mas imagina. Quando a gente fala de união no Supremo, ela não é uma união estável, ela não é uma junção de pessoas, como a Kelly falou, num grupo de WhatsApp. Os ministros não têm um grupo de WhatsApp. Até no começo de um dos livros, ele disse que teve um momento em que o ministro Barroso, quis telefonar para o ministro Gilmar e descobriu que não tinha o celular dele.
Então, a união entre os ministros, ela se dá circunstancialmente, institucionalmente, em torno de certos temas como eu disse, em certos momentos. Lembrando que, desculpa te interromper, mas aí tu falou agora, eu tive que lembrar, né, que o Barroso tem aquele momento antológico pitadas de mal com psicopatia. Que o Gilmar Mendes ele diz alguma coisa antes de pitadas com psicopatia, né? E ele dá uma paulada, então ali ele estava num momento de muita tensão ali. E veja que hoje estão aqui, aí ele teve a tensão com o Fux. Exatamente. Né? Dizendo que ele não estava falando com Então, não só para corroborar o que o Felipe está dizendo, que sim, não é uma união estável, né? Ela está sempre prestes a desmoronar, mas... O nome disso é casamento. Mas veja, e numa instituição com 11 pessoas, e vou dizer, sempre foi assim. Porque o Supremo realmente não é um terreno em que as pessoas se juntam e amigavelmente decidem coisas. Senão não precisaria de 11 pessoas. São 11 pessoas para terem pensamentos diferentes mesmo. E, por maioria, ou quando por unanimidade, julgarem processos e terem um norte institucional para a interpretação da Constituição. Nesse caso, o que nós estamos vendo existe uma união em torno desse pensamento de o Supremo não pode ser alvo de tentativas externas de pressão, isso ninguém nega, absolutamente ninguém, nem Fux, nem Nunes Marques, nem André Mendonça. A questão é qual tipo de resposta que deve se dar e qual o nível de responsabilidade, não que o Supremo possa ser responsabilizado pelo ataque que Trump impõe, mas que nível de responsabilidade o Supremo tem em torno da crise política que se construiu no Brasil. Então, acho que esse tipo de leitura, esse tipo de interpretação gera diferenças entre eles. Mas isso não vai fazer com que fiquem isolados, escanteados. Eles talvez não participem dessa discussão, mas está lá, continuam votando absolutamente do mesmo jeito. Possivelmente, num caso do ministro Zanin levar a julgamento essa interpretação sobre a aplicação da Magnitsky aqui no Brasil, eles vão dar votos favoráveis a Zanin de que não pode haver uma aplicação sem limites. Então, essa união que às vezes nós descrevemos, a imprensa descreve, ela talvez seja mal descrita, mal formatada. Essa união, ela é a união institucional e ela está sempre num cenário de instabilidade, como é de qualquer instituição feita por mais de 2 pessoas, né? Como você disse, que é inclusive o casamento. Ô Felipe, a gente está... Eu preciso sempre fazer ressalva, eu amo meu marido, né? Porque depois a pessoa fica achando que eu tenho uma relação boa, tá? Mas enfim, né? O casamento gera discussões, tipo toalha molhada em cima da cama. Felipe, eu queria... A gente está se encaminhando pro final e eu preciso fazer essa pergunta que os nossos ouvintes sempre apontam. Aqui no Rio Grande do Sul, não sei se majoritariamente, mas grande parte da população interpreta que o ministro Alexandre de Moraes é um ditador, é um autocrata, que ele toma decisões sem consultar os demais. No caso da prisão domiciliar do Bolsonaro, que ele se passou, que ele enfim, aquelas coisas todas que tu ouve, né? Ditadura do judiciário. Essa interpretação, essa leitura, o que se ouve aí de Brasília? No caso da prisão do Bolsonaro, acho que até foi uma decisão mais controversa. O que tu pode contar pra gente sobre isso? Novamente, Kelly, é um assunto realmente bastante complexo, mas eu vou tentar sintetizar o que me parece já de muito tempo. Evidentemente, o ministro Alexandre de Moraes, já no princípio do inquérito de fake news, já assume uma posição de comandar um processo que foi aberto de forma heterodoxa. O Supremo confirmou a legalidade dessa investigação, inclusive, lembremos, com o governo Bolsonaro também concordando. Lembremos que André Mendonça, advogado-geral da União, foi para a tribuna do Supremo para dizer que o inquérito de fake news estava ok. Mas, desde então, vários procedimentos e várias decisões vêm sendo dadas, certas ou erradas, e aí é claro que existe crítica necessária aos procedimentos do ministro Alexandre de Moraes. E parte da academia, mesmo de advogados, procuradores, juízes, fazem essa crítica contundente a determinadas decisões do ministro Alexandre de Moraes. E a gente precisa continuar fazendo isso, afinal de contas não se pode dar carta branca para nenhum agente público brasileiro. Agora, daí passar
algo de ditadura do judiciário, a gente já ouviu isso várias vezes, né, desse termo ditadura do judiciário. O judiciário brasileiro vai errar, assim como o Congresso Nacional vai errar, como o Executivo vai errar. E a gente precisa estar sempre atento e criticar para corrigir o erro. Não chega nem perto de uma ditadura de judiciário. E aí existem instrumentos necessários para recorrer dessas decisões e nós vamos fazer a crítica hoje ou no futuro sobre se esses instrumentos funcionaram bem ou não. E a gente está aqui livre, inclusive falando aqui com toda a liberdade do mundo sobre essas críticas e sobre o ministro Alexandre de Moraes. Eu me lembro, só para não me estender muito e atrapalhar vocês, mas eu me lembro que um jornalista estrangeiro da The Economist me perguntou há algum tempo: vocês têm medo de criticar o ministro Alexandre de Moraes? Eu falei: a gente critica o ministro Alexandre de Moraes e suas decisões sempre que necessário. E nunca houve nenhum problema. Muito pelo contrário. Tem vezes que até o gabinete manda informações adicionais para tentar dialogar com a crítica que se faz. Então, ditadura de judiciário nós não temos, mas temos muitos problemas e a gente vai estar sempre aqui para contestar, criticar, e é bom que assim seja. Felipe Recondo, jornalista que tem todo esse conhecimento judiciário, né? Fala com o ministro, fala com equipes, traz bastidor pra gente. Quero te agradecer aqui. Eu falei desse posicionamento e o deputado Cherini já mandou pra gente, né? Que é um aliado do ex-presidente Bolsonaro, dizendo como se sustenta o inquérito aberto desde 2019, fake news. O Felipe explicou, né? Com a anuência dos ministros, inclusive do André Mendonça. Mas é uma crítica que permanece e tem que ser feita. Um inquérito com tanto tempo realmente é um problema. E a gente tem que ficar fazendo essa crítica, observando, mas a crítica, vamos dizer assim, né? A crítica correta, né? A crítica séria tem que ser feita assim, e política também. O político está livre para contestar as conduções do Supremo Tribunal Federal também, mas é uma crítica que se ouve de muita gente que nem ligação política tem, gente da academia, gente que estuda o direito, dizendo como é que realmente o inquérito está aberto há tanto tempo. A gente ouviu recentemente o Augusto de Arruda Botelho, absolutamente, né, foi secretário da gestão do Dino, fazendo crítica, por exemplo, a cerceamento de uso de rede social por parte do ex-presidente Bolsonaro. Então, como disse o Felipe, Exato. Tem crítica de todas as partes. Querido, obrigada. Eu, se tivesse que indicar um livro, Os 11, leitura obrigatória. Os 11, todas as histórias, bastidores, uma recuperação, é muito bom. Mas tem outros, né, Felipe? Tem o Tribunal, enfim. É um jornalista, autor, escritor muito... Olha lá, tá lá na live, Os 11, o STF, seus bastidores e suas crises. Querido, beijo, obrigada. Obrigado, gente. Bom dia. 10h41.